Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Aceleradores do Aprendizado, uma live que acontece aqui no Instagram toda 8h30 da noite, terça-feira, em que eu vou ensinar você vários métodos, técnicas, dicas e hacks para que você consiga acelerar o seu aprendizado e possa estudar de forma mais inteligente, tá bom? Com sempre, óbvio, o objetivo de você ficar fluente em inglês para estudar uma hora fora, tá bom? E quem não me conhece, eu sou Gabriel e é justamente o que eu faço. Eu ajudo pessoas a ficarem fluentes em inglês para estudar uma hora fora, beleza? E hoje nós temos um tema muito legal, que eu diria que é uma das bases que eu usei para construir o meu método de aprendizado de inglês, que é a repetição espaçada. Ela faz muito parte do nosso aprendizado de uma forma mais passiva, tá bom? Você não precisa extensivamente saber todas as pesquisas, o modelo científico, não. Mas você precisa saber que ela existe e precisa saber o que é e como utilizar. E é exatamente o que a gente vai falar hoje. Ela se chama Spaced Repetition ou repetição espaçada. Olha, eu acredito que muitos de vocês não saibam o que é repetição espaçada, né? Vocês devem estar se perguntando o que é repetição espaçada. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos definir o que é repetição espaçada? Vou até pegar aqui na minha colinha aqui, para não errar nada para vocês. Ó, a repetição espaçada, ela se baseia na curva de esquecimento de Hermann Ebbinghaus. Eu não sei se eu falei o nome dele correto, eu acho que ele é um psicólogo alemão, se eu não me engano, por isso que o nome dele é diferente. E ele foi um dos pioneiros no estudo da memória dentro da psicologia, certo? E depois de décadas e décadas de experimento, inclusive o cara era uma lenda, ele fez milhares de experimentos, milhares não, vai, deve ter sido dezenas ou centenas de experimentos com ele mesmo, em que ele decorava sílabas totalmente aleatórias e testava os melhores métodos que ele conseguia para alcançar essas repetições. E se eu não me engano, antes da repetição espaçada, em que ele só aprendia e depois revisava, ele conseguiu, com a repetição espaçada, que era, ele via menos, ele estudava menos, depois ele revisava um pouco menos, e depois revisava de novo com um tempo grande, um tempo maior entre essas três, em que ele foi testando, ele conseguiu reduzir o número de horas, o número de repetições que ele precisava fazer para ter o melhor aprendizado possível. E foi assim que ele chegou numa conclusão, que foi a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Talvez vocês já tenham escutado sobre isso, é bem famoso. Embora aqui no nosso sistema educacional brasileiro não tenha o costume de passar conteúdos para te ensinar a estudar, né? Eles só jogam no teu colo e mandam você se virar para estudar, então não é tão comum você estudar isso quanto é lá fora. Mas o que é essa curva do esquecimento? Eu não consigo botar uma imagem aqui para vocês, mas quem quiser, né, a gente vai ter alguns conteúdos extras dessa live, vocês podem me mandar uma DM, que aí eu mando o PDFzinho para vocês, tá bom? E o que é essa curva do esquecimento de Ebbinghaus? A curva de esquecimento, ela mostra a perda de informação ao longo do tempo que o nosso cérebro tem após estudar alguma coisa ou receber nova informação. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje você está lá na faculdade ou no colégio, você aprendeu um tema X. Você foi para casa. Cara, passou hora, passou almoço, passou janta, passou dia. Cada vez que vai passando mais tempo, menos dessa informação você vai lembrar se você não revisar. É por isso que a gente tem o costume de revisar a matéria. Mas aí que tá. Não adianta só você aprender. Você precisa revisar. Um conteúdo não revisado e não resumido não é um conteúdo aprendido. É um conteúdo que você memorizou ali na hora e ele vai cair nesse esquecimento. E foi assim que Ebbinghaus chegou no sistema de repetição espaçada. Óbvio, gente, não foi só ele, né? Não foi só ele. Tiveram vários outros pesquisadores que pegaram a teoria junto e foram desenvolvendo ao longo das décadas, mas ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro a chegar nessa conclusão, tá bom? E mais um detalhe. Eu preciso falar que não é para você ter uma noção totalmente científica desse método, tá? Eu não quero que você saia igual um doido pesquisando no Google quem foi o cientista tal. Claro, eu gosto de fazer isso, talvez você também goste, então não tem nada te impedindo isso. Se você quiser fazer lá do milimetricamente perfeito, não tem problema. Mas não é para isso que eu estou fazendo esse tema. Eu estou fazendo isso para te mostrar toda a necessidade, te mostrar com provas científicas o porquê que você precisa desse conteúdo para que você seja melhor no aprendizado de inglês. Então, você não precisa seguir milimetricamente o método científico. O que você precisa ter noção é, a curva do esquecimento existe, então se você não repetir, você vai esquecer, muito rápido, inclusive, ao longo de 24 horas.
É óbvio, quanto mais passa, menos você retém essa informação. 2, você precisa repetir e revisar. E 3, o que está nessa live, que a gente vai falar mais extensivamente pro final, que é o quanto de tempo você precisa dar, porque se chama repetição espaçada. Então, você precisa repetir de forma espaçada, que significa, por exemplo, vamos lá. Então, você em vez de deixar cair na curva de esquecimento, aquela mesma matéria que eu falei, que você aprendeu na escola, no colégio, no dia, você vai pegar. Essa curva do esquecimento, ela vai fazer com que você tenha um esquecimento mesmo depois de você revisar. Então você precisa dar um espaço, por exemplo, você aprendeu, você dá um tempo, revisa. Depois você dá um tempo maior e revisa de novo. Depois você dá um tempo maior que esse tempo maior, e aí você vai revisar novamente esse assunto. E se você com êxito conseguir lembrar de todas as vezes que você repetir e revisar, quer dizer que esse conteúdo está muito bem entendido para o seu cérebro, beleza? Óbvio, gente, quanto tempo que é, como é que faz, como é que usa, que método que eu vou usar para complementar, tudo isso a gente vai falar aqui na live. Eu só estou fazendo um en passant aqui, passando por cima de tudo que a gente vai cobrir. Mas mais pro final eu vou explicar de forma mais técnica como é que você usa esse sistema de repetição espaçada para você conseguir melhorar o seu aprendizado de inglês, beleza? Então, ó, como de costume, a gente vai explicar agora como que você não vai usar esse tema. O que a gente não vai abordar aqui, tá bom? Eu falei que a gente vai abordar, agora eu vou falar o que a gente não vai abordar. Que é, a gente não vai ter foco em concurso, certo? Eu não vou falar sobre colégio, faculdade, Enem, sei lá, beleza. Porém, mesmo que eu não dê esse foco, mesmo que a gente esteja aprendendo isso com foco para o inglês, a teoria é a mesma. Se você entender a base da teoria, né, você realmente entender e não só decorar, você vai conseguir usar isso para tudo. Você vai conseguir usar isso para turbinar toda a forma com que você estuda através do sistema de repetição espaçada. Você vai conseguir melhorar o jeito que você estuda para o colégio, você vai conseguir melhorar o jeito que você estuda para o seu trabalho, você vai melhorar o jeito que você estuda para aprender psicologia na internet porque você gostou, você vai aprender melhor para passar num concurso, para passar no Enem. Então é muito importante que você entenda que apesar do nosso foco ser sempre direcionado para o inglês, essas técnicas de estudo e memorização podem ser usadas para qualquer coisa, então elas são extremamente importantes para você se desenvolver como pessoa também. Para você poder pegar qualquer coisa que você queira e estudar aquilo de forma muito mais eficiente, demorar muito menos tempo e ter um aprendizado muito melhor. Você conseguir lembrar o que você leu, você conseguir lembrar o que você estudar e você conseguir lembrar o que você escutou, tá bom? Então, isso que a gente vai aprender aqui serve para qualquer coisa, mesmo que a gente esteja dando foco no inglês, beleza? Mas, caso você tenha interesse em saber extensivamente sobre esses outros tópicos, que não é o que a gente vai abordar aqui hoje, você pode ir lá no Google e pesquisar mais como que você usa isso para técnicas de estudo mais mecânica, tá bom? Porque se você vai estudar uma matemática, uma física, uma biologia, não tem nada a ver com você estudar inglês. O inglês sempre se assemelha mais a uma coisa que você usa o seu corpo. Então, aprender inglês, você adquirir um inglês, tem muito mais a ver com você, sei lá, aprender a dirigir do que você aprender uma matemática. É por isso que a maioria das pessoas falham no sistema educacional tradicional. E elas acham que o problema é com elas. E não é. Se você está aí e você já falhou várias vezes em aprender inglês, provavelmente 99% de chance que a culpa não é sua. A culpa é que o método que se usa vem daquela famosa frase de Einstein, certo? Se você julgar um peixe por subir numa árvore, você vai achar que ele é burro. E é a mesma coisa com o inglês. Se você usa um método de estudo mesmo, igual matemática, física e química, que é extremamente ineficiente, não vai dar certo. Porque a aquisição de uma língua, ela é totalmente diferente de um estudo. Ela já é algo intrínseco que está dentro de nós, a capacidade de aprender línguas. E nem todo mundo vai aprender uma física avançada, um cálculo, programação, cirurgia, certo? Não é. A linguagem não. Todo mundo aprende uma língua. Todo mundo tem a capacidade de aprender uma segunda língua sem ter algum problema no cérebro que vai impedir isso. Beleza? Então, vamos voltar agora pro tema. Tá bom? Gente, ó, outra coisa que eu quero falar também. Não é para você pegar a repetição espaçada e falar que esse é o teu foco principal de estudo. Qual é a parada? Vamos lá, eu vou falar eu não vou explicar essa técnica aqui, se a gente deixa para outro vídeo, mas existe uma técnica de estudo também chamada técnica de Feynman. Quem já viu essa técnica de Richard Feynman, ela consiste em você fazer um sisteminha para você gravar e saber se você aprendeu melhor aquela matéria.
Mas ele é um prático de estudos. Senta a bunda na cadeira e estuda de forma melhor. Igual o sistema do Pomodoro. Isso tudo, todas essas técnicas, as técnicas mnemônicas, as técnicas que eu ensinei lá, o método que eu ensino no 10 ciclos para os meus alunos, tudo isso, você vai usar em conjunto com a repetição espaçada. Então, é exatamente o que você vai fazer. A repetição espaçada, ela só significa que você vai entender que você precisa repetir o conteúdo. Que você precisa estudar, repetir, repetir, repetir. Mas o jeito que você vai estudar, a forma com que você vai usar para repetir, a forma que você vai estudar nas revisões, você pode usar mais técnicas na hora de sentar a bunda na cadeira, depois de já ter calculado a programação da sua repetição espaçada, entendeu? Então é assim que você faz. Você vai usar essa técnica para você entender a teoria por trás, e aí você vai usar outras coisas para você conseguir, você conseguir inserir melhor esse conteúdo na repetição espaçada, beleza? Mas a gente vai ver mais isso um pouquinho pra frente, beleza? Bom, e agora, depois dessa montanha de conteúdo técnico, de Feynman, nome de cientistas, pesquisas, Gabriel, beleza, eu entendi a importância disso, eu sei que é um método bem científico, mas por que a repetição espaçada é tão importante assim para o inglês? Como é que isso vai acrescentar na minha vida como estudante de inglês, como uma pessoa que quer ficar fluente em inglês? Como a repetição espaçada vai me ajudar? Olha, eu vou falar um negócio até quase polêmico aqui, mas eu julgo dizer que se você não fizer a repetição espaçada, talvez você nunca fique fluente. Porque você já ouviu falar de alguém que fez uma única coisa uma vez só e masterizou ela? Eu nunca ouvi. Eu adoro aquela frase do Bruce Lee, eu já até falei aqui mais uma vez, que é: eu não tenho medo do homem que treinou 1000 socos, eu tenho medo do homem que treinou um soco 1000 vezes. E é a mesma coisa com o inglês. Cara, você pensar que você vai aprender todo o vocabulário, todas as regras gramaticais, toda a forma de comunicar, toda a pronúncia sem repetição, vendo uma vez só, você é um gênio. Você é mais inteligente que todos os gênios que já passaram pela Terra. Então isso não vai acontecer. Não para seres humanos normais como eu. Então você precisa entender que para você ficar fluente em inglês ou aprender qualquer coisa na vida, você vai precisar da repetição, da revisão e martelar esse conteúdo na sua cabeça. E por quê? Porque Ebbinghaus descobriu... eu não sei se foi exatamente Ebbinghaus que fez essa frase, mas de novo, ele foi pioneiro nesse estudo da memória. Que foi: por que você precisa espaçar? Porque você precisa dar tempo para o seu cérebro refazer e criar novas conexões neurais para conseguir entender aquela informação. Ao mesmo tempo em que ele precisa deixar também um certo outro conteúdo de informação ser descartada para que nova informação possa ser adquirida. Então, é natural do nosso cérebro esquecer e aprender. Não é natural pra gente lembrar e memorizar absolutamente tudo que a gente vê nessa vida. Então, a importância da repetição espaçada é como você vai usar ela para transformar o inglês para o seu cérebro em uma prioridade, tá bom? Então, a oportunidade que eu trago aqui para vocês com a repetição espaçada é você simplesmente saber uma das melhores formas provadas cientificamente para você conseguir aprender qualquer coisa, especialmente o inglês, que é um sistema em que você depende muito da repetição de vocabulário, da repetição de pronúncia, da repetição daquelas regras faladas, do inglês falado. Então, só de você entender que você já precisa repetir um mesmo conteúdo, qualquer que ele seja, já tá ótimo. E se você ainda por cima souber a programação de repetição espaçada, cara, você vai turbinar o seu aprendizado. Não só no inglês, como em qualquer coisa. Você vai ficar foda em estudar, beleza? Então, é por isso que eu acho que é super importante que você entenda esse tema e você entenda como construir uma sessão de estudos para um assunto com a repetição espaçada, tá bom? Então, não é besteira, certo? Pode parecer uma coisa super simples, mas eu vou te falar. Aquela frase de Abraham Lincoln também é maravilhosa, que é: sempre muda um número de horas, né? Como eu escutei, foi 8 e 6, que é: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. Cara, você afiar um machado não é uma técnica revolucionária.
Mas eu te garanto que é uma das melhores coisas que você vai poder fazer para conseguir cortar melhor aquela árvore, certo? Sem usar uma serra elétrica, uma máquina, um laser. Então eu tô falando nas condições em que são apresentadas para você. Então, às vezes o simples e o óbvio é tudo o que você precisa fazer. É o que a gente chama de arroz com feijão. É o básico bem feito que vai te dar resultado. Então, falar, ai Gabriel, é só repetir. Não, não é só repetir, mas também é. É só você repetir bastante aquele conteúdo que uma hora ele vai entrar para você. E as técnicas que você vai usar, como eu já disse, são complementares. Mas a base é estudo, repetição, estudo, repetição, estudo, repetição. Num bom método, com um bom mentor e bons instrutores. Certo? Mesma coisa. Eu vou dar outro exemplo. Eu estava vendo esses dias algumas polêmicas que acontecem sobre academia. Que é, nossa, se eu fizer elevação lateral assim, ou se eu fizer elevação lateral assim, qual que funciona melhor? Cara, vamos ser bem sinceros. O que funciona bem é você levantar um peso de um lado para o outro e usar um peso certo e não se machucar. Os detalhezinhos vão aumentar pouco a diferença. O básico bem feito, que é você ir para academia todo dia, fazer dieta e levantar um peso de um lado ao outro, que é o que vai realmente te dar 80% dos seus resultados. Óbvio, técnicas extras para você não se machucar, técnicas extras para você ter mais eficiência, melhor construção de série, tudo isso vem com o tempo. Mas o básico bem feito, que é você pelo menos ir para academia todo dia, malhar bonitinho sem pular exercício e usar uma carga adequada. Pronto, você já tem 80% do caminho andado. Então, é a mesma coisa com o inglês, beleza? Agora, de costume, quem já é antigo na live sabe, a gente vai explicar o que é a repetição espaçada, como é que você vai fazer ela. Mas antes, eu vou explicar como você não vai fazer repetição espaçada. Então, por exemplo, ai Gabriel, beleza, você tá falando muito de repetição. Não entendi muito bem espaçada, mas o que eu vou fazer é, vamos dizer que segunda-feira eu aprendi um tema. Aí eu aprendi o tema segunda-feira, depois quarta eu vou revisar e aí tá pronto. Não, não é assim, tá errado. Ah, mas Gabriel, então eu estudei quarta e repeti sexta, acabou? Não, tá errado também. Pô, Gabriel, então pego um assunto só e eu fico uma semana, um mês usando a repetição espaçada com ele? Não, também não faz sentido. Porque lembra que eu falei que o cérebro precisa de várias informações para ele continuar essa linha natural do aprendizado? Então qual é a parada? Você precisa intercalar estudos também. Eu vou falar melhorzinho disso na técnica, tá bom? Mas você tem que repetir várias vezes, não é uma só. Você não pode deixar de estudar outras coisas enquanto você está espaçando a repetição, beleza? E eu já vou falar exatamente como você vai fazer isso tudo. Mas não é repetindo uma vez só, não é largando de mão, não é focando só num assunto, não é isso. A gente vai explicar direitinho agora o jeito correto de você utilizar a repetição espaçada para que você consiga melhor estudar o inglês, tá? Então, essa é a hora que o pessoal começa a revirar os olhos e sair fumaça dos ouvidos, que a gente vai passar para um conteúdo técnico, que eu vou falar tecnicamente, com detalhes, de como foi descoberto e como você vai usar exatamente a repetição espaçada, tá bom? Ó, Cecil Alec Mace, que foi um psicólogo e filósofo britânico, que surgiu pela primeira vez com a repetição espaçada para o uso no processo de aprendizado, certo? No seu livro eu vou até ler aqui o nome para falar certinho para vocês, o Psychology of Study, em 1932, que ele sugeriu que essas revisões de conteúdo deveriam acontecer com um aumento de tempo gradual entre elas. Então é o que eu falei com vocês. O Cecil Mace, ele descobriu que a repetição não poderia ser feita apenas com um intercalado entre elas. Ele precisava dar um tempo maior e voltar nessa repetição, tá bom? Só que ele ainda, se eu não me engano, ele ainda não tinha exatamente qual era essa quantidade. Ele que descobriu que precisava ser feito um espaçamento diferente entre elas. Só que aí veio, em 1939, o H.F. Spitzer, que foi um pesquisador do estado de Iowa. E aí ele realmente pegou e testou a hipótese de Mace, certo? Com alunos, realmente com pessoas. Que ele botou esse pessoal na base da curva do esquecimento, certo? Nos estudos de Ebbinghaus, para poder provar como que a repetição espaçada, se ele realmente espaçasse esse estudo, eram ideais para revisar a informação, tá bom? E ele chegou à conclusão de que não podia ser tão cedo, sem dar um tempo para o cérebro começar
começar a esquecer essa informação, e também não podia demorar muito a ponto de o cérebro já ter esquecido maior parte dessa informação, tá bom? Então, você precisava deixar um tempo que não necessitasse de reaprender uma matéria. Então, por exemplo, imagina que você vai ter que ajudar seu priminho ou seu irmão com uma matéria da escola que você não lembra. Cara, você vai ter que reaprender essa matéria, porque faz muito tempo que você já esqueceu isso, certo? Talvez você lembre uma coisa ou outra, mas ela não está bem sedimentada na sua memória. Então, foi isso que ele chegou à conclusão, tá? Então, esse momento ideal de vocês passar não é o mesmo para todo ser humano. Então, o que a gente vai falar aqui é uma média que eles chegaram, certo? É uma média total do tempo que você tem que fazer. E isso vai sempre mudar dependendo da pessoa que está estudando, da matéria que ela está estudando, da força que ela tem sobre esse tema, né? Se você tem uma facilidade ou um conhecimento maior sobre determinado tema, se é uma coisa nova, se você é uma pessoa com uma memória treinada, sem memória treinada. Então, existem muitos fatores que vão afetar qual vai ser o tempo exato de espaçamento. Mas 95% dos seus resultados vão vir de usar essa média de espaçamento. Mas, óbvio, você pode usar pelo que você está esquecendo, pelo que você lembra, ou você pode usar alguns apps e programas de repetição espaçada, que eu já vou passar aqui para vocês, beleza? Então, qual é? Ó, eu vou trazer aqui para vocês uma coisa que foi... Só um minutinho, gente. Deixa eu puxar aqui para vocês. Tá bom, ó. Qual é a parada? Essa parte, como eu falei, é uma média. Então, essa média fica 24, 7, 30. 24 horas, 7 dias e 30 dias. Parece uma coisa longa, né? Mas a 24 horas já é a primeira repetição. Então, por exemplo, você aprendeu alguma coisa hoje. Por exemplo, que você está vendo nessa live. Você vai dar 24 horas, mais ou menos um dia, e você vai revisar esse conteúdo que você aprendeu, certo? Se for um conteúdo extenso como esse, vão ter partes que você aprendeu mais, vão ter partes que você aprendeu menos, vão ter partes que você aprendeu bem. O necessário que você aprenda, revise tudo e dê foco nas partes que você entendeu menos, naquilo que está menos fresco na sua memória. Depois disso, você vai dar mais uma semana, que são 7 dias, e você vai revisar todo esse conteúdo de novo. E dando foco para as partes que você entendeu mais ou menos, certo? Mas você vai querer repetir todo esse conteúdo. Depois desses 7 dias, você vai dar um mês para você voltar e repetir esse conteúdo. Eu sei que parece muito, mas isso é para você fazer uma forma de aprendizado que vai fazer com que você tenha completamente fixado na sua memória. Então você vai realmente aprender uma coisa, talvez para a vida, talvez para sempre. Óbvio, se você não usar, vai cair no esquecimento, mas se é alguma coisa que você precisa entender muito bem para usar numa profissão, para usar para falar inglês, um vocabulário, você vai sedimentar muito bem essas conexões neurais no seu cérebro, tá bom? Então você precisa dar o tempo de 24 horas, 7 dias e depois um mês para que você dê tempo dessa curva natural do aprendizado se formar com o seu cérebro por causa das conexões neurais que demoram um tempo para se reformular, beleza? E para você começar no início da curva do esquecimento. Você começar a esquecer aquele assunto, mas não o suficiente para que você tenha que reaprender. Então esse é o ideal. Mas, como sempre, nós humanos não somos ciência exata. Nós usamos a ciência exata para explicar fenômenos que acontecem no mundo. Mas temos 8 bilhões de pessoas quase no mundo e cada pessoa vai ter um tempo de aprendizado diferente. Vai usar de forma mais eficiente, vai aprender melhor, vai aprender pior. Então, cabe a você também ter noção de quanto você vai esquecer ou quanto você aprendeu. Então você vai usar isso como uma média para você ter noção do tempo que você tem que espaçar. Por exemplo, você não vai chegar a estudar um assunto hoje e revisar daqui a 2 semanas. Não, cara, tu viu ali no programa que você precisa dar 24 horas da primeira. Mas depois, cara, tu vai dar 2 mil. Não, tem que ser um tempo mais ou menos parecido com esse que aparece na curva do esquecimento.
tá bom? Então, um exemplo, você vai revisar depois de 24 horas, mas aí você pode revisar depois de 4 dias. Não necessariamente dá 7 dias. Ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Mesma coisa com um mês, beleza? Mas tenta não destoar muito, não fugir muito dessa média de 1, 7, 30. 24 horas, 7 dias, 30 dias. Beleza? Então, agora, para ficar mais claro para você, eu vou dar um exemplo de programação de repetição espaçada aqui agora. Vamos dizer que você estudou hoje à noite. Você saiu aqui da live e foi estudar vocabulário de restaurante. Você estudou vocabulário de restaurante. Vai passar 24 horas e você não vai estudar vocabulário de, sei lá, animal. Não. Você vai revisar o vocabulário de restaurante. E nessas 24 horas que você está espaçando o conhecimento do restaurante, você pode usar para aprender outra coisa. Você pode usar para estudar um pouquinho sobre as formas gramaticais da língua. Você pode aprender outro tipo de vocabulário. Você pode ver uma videoaula nova, uma história nova. Só que aí depois você vai dar mais 7 dias e vai revisar de novo todo o vocabulário de restaurante que você estudou naquele dia inicial. Só que nesses 7 dias, você já pode ingressar outros tipos de estudo. Ou estudar até outras matérias e inserir a repetição espaçada também nessas. Tá bom? Que aí elas quase nunca vão cair no mesmo dia. E aí, enquanto você preenche esses 7 dias, você vai, no 7º dia, revisar o vocabulário de restaurante. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar mais um mês, e aí você vai conseguir revisar de novo esse aprendizado do restaurante. Então, por isso que eu falei que é muito importante que você não exclua tudo e foque num assunto só. Porque senão você vai ficar 30, 36, 37, mais ou menos 37 dias sem aprender nada. Não, você vai passar aquele conteúdo em específico que você estudou, tá bom? Não é tudo. Ai, Gabriel, eu vou passar todo o meu estudo de inglês. Não, não é assim, cara. Senão tu vai esquecer a porra toda, não vai adiantar nada o seu aprendizado. Você precisa pegar assuntos isolados, aulas isoladas e espaçar a repetição daquela aula. Enquanto você está nesse espaçamento, nesse período de deixar o teu cérebro trabalhar, você estude outras coisas, outros vocabulários, outros temas, outras matérias, tá bom? E é assim que você vai fazer. Mas é tudo, você vai ter que rever todo aquele conteúdo para você saber qual você aprendeu ou não, tá bom? E ó, se tudo ocorreu bem, no final dessa programação, você vai ter todo esse conteúdo muito bem fixado na sua mente. Por um longo período de tempo. Você vai ter realmente aprendido e sedimentado essa coisa, seja qual for, esse vocabulário, essa matéria, na sua mente. E aí você não vai ter uma dúvida se vai te dar branco, porque você realmente entendeu e você memorizou de forma prolongada. Você realmente aprendeu e sedimentou aquele conteúdo na sua mente. Beleza? Porém, se não tiver, você pode dar uma extensada, ó, você pode expandir um pouquinho a revisar. Nossa, gente, eu esqueci como fala português agora no final da live, acho que eu tô com sede. Você pode revisar mais um pouco esse conteúdo que você esqueceu. Que é como eu vou finalizar essa live, já aproveitar que já deu uns 30 minutinhos aqui, e eu vou falar de um detalhe, que é o Flashcards. Eu mencionei mais cedo sobre Anki e Quizlet. São 2 aplicativos que eu gosto de usar para fazer flashcards. Eu vou fazer depois uma aula só sobre flashcards. E provavelmente eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Não vai ser para agora, tá? É um tempo mais para frente. Para eu ensinar vocês a fazer flashcards do jeito que eu faço. Eu prefiro usar apps, né? Eu prefiro usar apps do que usar papel na vida real. Porque, eu não vou precisar gastar tinta de impressora, gastar papel, vai ficar tudo ali na internet. 2, é muito mais fácil eu usar programas que vão programar a repetição espaçada para mim. Como é que funciona? Lembra aquela teoria das 3 caixinhas que eu ensinei numa outra live para vocês? Que você tem a caixa A, B, C e cada informação vai indo de uma caixa para outra e se você esquecer ela volta para a primeira caixa? É mais ou menos assim que funciona, só que imagina que você tem 5 caixas agora. Porque você tem mais conteúdos espaçados. Eu vou recontar essa técnica para vocês. Como é que funciona essa técnica? Imagina que você tem 5 caixas. Era melhor se eu pudesse dar uma representação visual aqui para vocês, né? Mas a gente trabalha com o que a gente tem aqui.
E as informações vão pulando de caixa. Elas necessariamente, para você aprender, tem que ir passando para a caixa 1, para a caixa 2, para a caixa 3, para a caixa 4, para a caixa 5. Na 5, você vai ter aprendido muito bem esse conteúdo, esse flashcards. E o que é esse conteúdo, esse flashcards? Você basicamente vai pegar o seu aplicativo, que eu prefiro, e de um lado você vai escrever um vocabulário. Certo? Eu prefiro que vocês botem frase. Quem já conhece sabe que eu prefiro frase para você não ficar aprendendo vocabulário solto. Então, por exemplo, você quer aprender o vocabulário para fridge, que é geladeira. Em vez de botar fridge, você bota I use my fridge to store my food, que é eu uso minha geladeira para guardar comida, e não só fridge. E vai ter gente que vai recomendar para vocês do outro lado do cartão, que é assim que funciona, você vai ter um cartão com um significado e outro significado atrás. E você, sempre que vê qualquer lado desse cartão, você tem que saber repetir o que está do outro. Porém, no inglês, como eu sempre falo para vocês, vocês precisam atrelar significado com contexto e imagem. Então não adianta você botar geladeira do outro lado, que é tradução, vai ficar com problema no seu método natural de aprendizado. Então você precisa botar uma foto do outro lado, talvez uma foto de uma geladeira e uma comida entrando ali dentro. E aí sim, você, quando abrir a geladeira e a comida, você precisa necessariamente saber falar a frase I use my fridge to store my food. Ou, se você abrir a frase I use my fridge to store my food, você tem que mentalmente saber qual cena que isso está aparecendo, que é a geladeira com a comida dentro. E aí você vai virar o flashcards e vai ver se você está certo. Se você acertar, qualquer lado que seja, qualquer hora que seja, esse flashcards vai pular de caixa. Até caixa por caixa, repetição por repetição, espaçada, até chegar na última caixa. Só que, se você errar em qualquer uma dessas caixas, seja na 1, 2, 3 ou 4, esse flashcards necessariamente, ou seja na 5, precisa voltar para a primeira caixa. Ele não pode voltar uma por uma. Se você errar em qualquer etapa do aprendizado, ele vai voltar para o início. Então é super complicado. Não é tão simples você pensar nisso tudo e usar papel para se organizar e caixinhas. E você pode usar os aplicativos. E tem vários, é só botar app de repetição espaçada, app de repetição espaçada com flashcards. Porque o Anki é pago para iPhone, mas tem de graça na internet. O Quizlet é meio preso. Então, o que você precisa é de um programa que faça isso para você. Então, vai aparecer lá o flashcards para você. Você fala o que é, escreve o que é e clica. Se você acertar, o próprio programa vai usar, bom, a programação dele, né, gente? É um programa, vai usar a programação dele, a inteligência dele, para determinar onde esse conteúdo vai ficar. Então, conteúdos que você tem mais dificuldade, que você erra mais, vão aparecer com mais frequência. E vão gradualmente virando conteúdos que vão aparecer menos conforme você vai acertando. E se você errar, esse conteúdo vai aparecer mais e mais e mais até você não errar mais. Porque o próprio programa vai ser esperto de repetição espaçada para você. Ele, inclusive, vai falar quando chegou a hora de você... quando parou, né? Parou de ver esses flashcards, volta daqui a um tempo. Então, o próprio programa tem a noção do que você vai ter que fazer. Então é ótimo, gente, porque, cara, se tem uma coisa maravilhosa nessa vida, é tecnologia. Pelo amor de Deus, usa a tecnologia, não sejam cabeça dura. Usa a tecnologia a seu favor. É uma coisa difícil que cientistas desenvolveram durante décadas. Não tenta ficar quebrando a cabeça, certo? Usa a fórmula, usa o programa para que ele faça o trabalho braçal, o trabalho técnico para você e você consiga focar no seu estudo. Então, é isso que eu quero que vocês façam hoje. Eu sempre no final da live dou uma ação prática para vocês poderem botar em ação hoje. Então, sai daqui, pesquisa um pouco mais sobre repetição espaçada quem tiver interesse, né? Você vai ver lá, bota aí curva do esquecimento no Google, gráfico de repetição espaçada, para vocês verem as imagens, ver como é que funciona, ver exatamente essa fórmula do esquecimento. E vocês vão baixar um aplicativo de flashcards, necessariamente aplicativo esse, por exemplo, Anki ou Quizlet, que possa botar imagens. Então não pode ser um flashcards de palavra a palavra.
Precisa ser palavra, imagem, imagem, palavra. E vocês vão fazer isso hoje e usar para treinar algum vocabulário à sua escolha em inglês. Isso vocês vão ver que vai melhorar muito o seu estudo. Por quê? É a mais. É extra. Então, técnicas boas que funcionam extra são sempre bem-vindas para o nosso aprendizado. Então é por isso que eu trago isso nessas lives. Para você poder acelerar o seu aprendizado, mas aprendizado esse que tem que estar acontecendo. Tá bom? Então, é isso, gente. Já vou finalizar aqui depois dessa montanha de conteúdo técnico. Espero que vocês tenham gostado. Óbvio, eu sei que hoje foi um conteúdo mais difícil, um conteúdo mais denso, difícil de mastigar, duro pra caramba, mas ele é extremamente importante. Então, você sair dessa live com uma coisa cara, eu preciso revisar tudo que eu estudar. Cara, eu vou espaçar 1, 2, 3, 4, 30, 20, 30 dias, não importa. Pelo menos tenha noção de que sem repetição você não vai ficar fluente em inglês. Não vai, cara. Se você estudar uma horinha, depois daqui a não vai, nunca. Então, se você sair dessa live com uma coisa, mesmo com essa montanha de conteúdo técnico, é que para ficar fluente em inglês, necessariamente você precisa repetir numa quantidade e volume esse material, tá bom? Porém, material esse e método esse que precisa ser bom. Não adianta você pegar um método ineficiente, um método tradicional, arcaico, que não funciona, e ficar repetindo ele igual uma lhama, sei lá. Não vai funcionar. Então, sai dessa live entendendo que tendo um bom método, tendo um bom professor, tendo um bom conteúdo, você repetir isso e espaçar essa repetição e essa revisão é o que vai fazer com que você aprenda melhor inglês e qualquer coisa. Você não sempre teve o sonho de ser extremamente inteligente e aprender tudo que você possa aprender? Então, tá aí pra vocês. Beleza, gente? Então, depois eu vou trazer mais técnicas, trago mais técnicas de aprendizado se vocês gostarem. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, não fica com medo, pode botar um comentário, pode me mandar até uma DM, que eu tiro meu tempo aí para poder responder vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Aqui a gente finaliza mais uma live da nossa terça-feira do Aceleradores do Aprendizado. E, como sempre, vejo vocês na próxima terça para nossa live semanal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa aí seu comentário. E eu vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau.